Boa noite, mulheres de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada lar, em cada coração e que Deus possa falar com você, assim como falou comigo através desse estudo. E hoje nós vamos falar sobre a moradia familiar. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Soberano e eterno Deus, te dou graças por esse dia. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa libertar vidas, que o Senhor possa curar e que o Senhor possa salvar através da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa me dar direção nesse estudo, Pai, porque eu não tenho nada para oferecer para as minhas irmãs. Desde já te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Bem, moradia familiar é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Estamos trabalhando com um livro que fala sobre design interior. E hoje nós vamos entender que a família ela foi criada por Deus. Sim, Deus criou todas as coisas, mas Deus criou a família com um propósito. A família ela tem um sentido, ela tem um papel. Ela precisa exercer esse papel para que o evangelho chegue de alguma forma através das nossas vidas, porque o propósito de Deus é que a gente venha frutificar, né? Que a gente venha gerar frutos. Então nós precisamos, através da nossa família, cumprir e exercer esse papel para que se cumpra o propósito de Deus. Através da família, o Senhor, Ele nos orienta e nos ensina, através das nossas experiências, alguns conceitos como o amor, a afinidade, o ciúme, a fidelidade, a infidelidade, a aliança, a liderança. Aprendemos muitas coisas dentro da família, com um propósito, é claro. Então, o Senhor, Ele nos ensina, com esses conceitos, a expressar verdades espirituais. E por isso que no topo da lista de Tito, no livro de Tito, ele vem falando sobre o afeto na família. Paulo, quando ele escreve o livro de Tito, é com a preocupação de orientar as pessoas, né? Como elas poderiam viver melhor, como elas poderiam se relacionar melhor. Então vamos ler Tito capítulo 2, do versículo 3 ao 5. Diz assim: Quando as mulheres idosas, semelhantes, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Então aqui ele está orientando a Tito, diz que essas mulheres elas precisam ser até discipuladas, e que essas mulheres elas têm que manter uma certa conduta para que ela possa orientar outras mulheres. Elas não podem ser apegadas a vinho, elas não podem ser caluniadoras e elas precisam ser mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Amarem ao marido e seus filhos, esse amor que essas mulheres mais velhas teriam que ensinar para essas mais jovens é o amor filéu, é o amor fraternal, é o amor familiar. Ela tinha que ensinar, as idosas, as mais velhas teriam que ensinar a essas novatas como elas deveriam amar os seus esposos, sendo como amigas, né? Sendo mais do que auxiliadoras, mas sendo amigas, né? E apreciadoras desses maridos, apreciadoras desses filhos. Então, essas mulheres orientam essas novatas e elas precisariam ensinar como elas poderiam ser, aqui no versículo 5, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Veja que a preocupação de Paulo era orientar, sim, orientar essas mulheres para que elas pudessem cumprir o seu papel no seu lar, com seus esposos, com seus filhos e, acredito eu, que até com as pessoas que convivessem com elas dentro de casa.
Mas ele tinha uma preocupação com o quê? Com o evangelho. Com o evangelho, para que ele não seja difamado, né? Para que nós como mulheres não venhamos difamar o evangelho através de condutas erradas, atitudes erradas. Então nós temos que aprender aqui nesse livro de Tito como nós temos que proceder. Aprendemos que nós devemos amar nossos esposos, que precisamos apreciar nossos esposos, precisamos afirmá-los, precisamos, mais do que ser companheiras ou auxiliadoras, precisamos ser mulheres sensatas, mulheres bondosas, mulheres que não difamam seu marido. Claro que se somos apreciadoras dos nossos maridos, estamos aprendendo. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Então aí nós entendemos que Deus tem um propósito com essa família, né? Mas a família, ela foi criada com um propósito, precisa cumprir o seu papel, e a família foi criada para nos direcionar para Deus e para o Evangelho. Então, eu entendo com esse texto que a família, ela precisa dar frutos, ela precisa frutificar. Essa família foi criada para a glória de Deus, né? Então, o que nós aprendemos com os conceitos que eu falei anteriormente, sobre o amor, sobre o afeto, sobre a intimidade, enfim, várias outras coisas, em casa nós aprendemos porque nós precisamos dar frutos, porque fomos criadas com esse propósito. O livro conta uma história de um grupo de mulheres que se reuniram para tomar um café à tarde, e essas mulheres, elas estavam rindo, falando de seus esposos, contando. Uma dizia que o marido roncava assim, a outra dizia que o marido roncava assado, e começavam a rir e a criticá-los, e começaram a imitar como os seus maridos faziam, né, quando estavam roncando. E lá do cantinho da sala saiu uma mulher, se sentou perto das outras e disse: eu queria tanto que meu marido estivesse aqui, eu queria tanto ter a oportunidade de ouvir mais uma vez o ronco do meu marido. Eu trouxe essa história, só uma reflexão, para que a gente possa valorizar, né, os nossos esposos, os nossos filhos, né? E essa mulher conta no livro que quando ela foi para casa, ela ficou apreciando o ronco do seu marido, né? E é muito lindo, porque às vezes a gente maximiza muito, né, os defeitos dos nossos maridos e não olhamos as qualidades, né? Nós precisamos apreciar os nossos maridos, né? Exaltar aquilo que eles têm de bom, falar para ele as qualidades que eles têm, elogiar, fazer um carinho. Talvez você esteja pensando: mas meu marido é tão seco, ele não faz carinho. Faça nele aquilo que você quer que ele faça com você. Faça nele, ensina ele a fazer, ensina ele a te dar carinho também, a te dar amor, a ser carinhoso. Você vai ser muito mais feliz, mulher, com certeza. E eu aprendi também, quando eu li o texto e comecei a ler esse livro, né, segunda Tito, e o Senhor me levou lá na história da mulher virtuosa, em Provérbios 31. Eu creio que foi o Espírito Santo que trouxe ao meu coração. E quando eu reli, né, o livro da mulher de Provérbios 31, me chamou muita atenção, né? Quando Deus quer falar conosco, a palavra ela se renova, né? E foi maravilhoso aprender com o Senhor. E o livro de Provérbios 31 fala de uma mãe que estava orientando seu filho, o rei Lemuel.
Ele era um rei. E essa mulher vinha aconselhando o seu filho, e ela começa a dizer: filho amado, filho muito amado. Ela estimava tanto aquele filho, ela amava tanto aquele filho. E ela começou a aconselhar: qual mulher que é ideal para você se casar? E ela começa a descrever em Provérbios 31. E a partir do versículo 10, muitas coisas me chamaram a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Fala assim: a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então eu aprendo nesse versículo que o marido, ele confia nessa mulher ideal, nessa mulher que é o padrão de mulher, né? Eu não sou o padrão, eu não sou essa mulher ideal, mas eu estou buscando em Deus, eu quero aprender com o Senhor, né? E é muito lindo porque ele diz assim, ela diz, o livro fala, o texto fala, esse marido confia nela e não haverá falta de ganho, ou seja, essa mulher é uma mulher que confiável, essa mulher ela não esbanja, né? Porque ela fala assim: não haverá falta de ganho. Ou seja, essa mulher, ela é uma mulher lucrativa, né? Ela não é aquela mulher que gasta, que compra tudo, né? E eu aprendo muito com isso, porque a gente precisa às vezes ter um equilíbrio para determinadas coisas, né? E lá no versículo 20 diz assim: abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Que lindo! Essa mulher era uma mulher generosa, né? Porque lá em 2 Tito fala que a mulher ela tinha que ser bondosa, ela tinha que fazer o bem, né? Então, por isso eu creio que o Espírito Santo trouxe esse texto para que eu pudesse compartilhar com as irmãs, né? Porque ela abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. É uma mulher generosa. Claro, se nós estudarmos esse capítulo, nós vamos ver quantas qualidades tem essa mulher, né? É uma mulher que acorda cedo, é uma mulher que mesmo tendo empregada, mesmo tendo servas, ela acorda cedo, ela orienta suas servas, ela não deixa faltar roupa para os seus filhos, para o seu esposo. Em tempo de frio não falta agasalho, ou seja, ela se preocupa com tudo, embora fosse, né, preparada para ser esposa do rei. E talvez você esteja pensando, mas eu não sou casada. Mas nós não estamos tratando de mulheres casadas nesse texto. Nós estamos falando do perfil da mulher ideal. Todas nós temos que procurar nos enquadrar nesse perfil de mulher ideal. Temos que procurar melhorar a cada dia. E essa mulher, ela era negociante, né? Ela negociava, essa mulher ela plantava, essa mulher era uma mulher proativa, era uma mulher que não parava. Então, eu aprendo que ela não ficava ligada somente nas coisas do seu lar. Ela era um exemplo no seu lar. A Bíblia fala que ela era admirada pelo seu marido, ela era admirada pelos seus filhos e, além de tudo, ela era negociante, ela negociava. Então, a gente pensa assim, então ela se relacionava com outras pessoas, ela conversava com outras pessoas. E quantas mulheres que estão tão fechadas, né, vivendo dentro somente só do seu próprio lar, achando que nasceram só para cuidar de casa, que tem que lavar louça 3 vezes por dia, né? E esquece que nasceu com um propósito, né? E esse propósito ele precisa ser cumprido, porque nós nascemos para servir e adorar a Deus. Nós nascemos para dar frutos. E essa mulher aqui para mim é um exemplo de mulher. É uma mulher que dava frutos, era uma mulher que cumpria o seu papel no lar, mas era uma mulher generosa e era uma mulher que negociava, que interagia com outras pessoas, que conversava com outras pessoas, né? E quantas mulheres que estão sem
sem motivação, mulheres que estão entristecidas, mulheres, muitas delas que fizeram uma faculdade, mas não trabalham na área, estão cuidando de casa, estão frustradas. Mas você nasceu para a glória de Deus. Você precisa frutificar. Você precisa se relacionar com pessoas. Você precisa ser uma mulher que o seu marido admire. Você não precisa ficar o tempo todo só querendo servir ao teu esposo, servir aos teus filhos ou com quem mora com você, servir na sua família. Não, precisamos sair para fora. Precisamos pregar o evangelho, precisamos nos envolver com pessoas. E eu aprendo isso com essa mulher, porque essa mulher, ela era generosa, Mas eu creio que ela não trabalhava somente com doações. Como muitas de nós, às vezes, damos uma arrumadinha no nosso armário, tiramos algumas roupas, alguns pares de sapato e doamos. Ou doamos um prato de comida ou uma cesta básica. Não, ia muito além, porque ela cuidava dos aflitos e necessitados. E quando eu leio necessitados, isso aí vai depender da pessoa que você está lidando. A minha necessidade é uma, a sua necessidade é outra, a necessidade da minha irmã é outra. Qual a necessidade do próximo? Daquele que está perto de você? Aquele que chegou para te pedir algum tipo de ajuda? Talvez essa pessoa precise somente de um abraço, de um carinho, de uma atenção, precisa ser ouvida, precise que você dê a mão a ela e você ande com ela lado a lado. Talvez seja uma carência, talvez essa mulher não tenha amigos e está precisando de você, está precisando de um ombro amigo, porque vê em você uma mulher de Deus. Mas muitas de nós estamos com tantos problemas, com tantos conflitos dentro do nosso lar, e nós estamos esquecendo que nós nascemos com um propósito e que nós precisamos frutificar. Nós precisamos sair para fora. E por conta disso, nós começamos a olhar para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio eu, para o nosso próprio problema. E eu aprendo também com Dorcas. Dorcas, ela também era uma mulher generosa, ela costurava e doava roupas, vestidos, né? Que ela fazia para as mulheres viúvas, ela se preocupava também. Dorcas, ela, quando morreu, que foram falar para Pedro, né? A Bíblia fala que eles prantearam. Aquela mulher, ela tinha deixado um legado, sabe por quê? Porque ela se envolvia com pessoas. Aquela mulher nasceu com um propósito e ela ressuscitou. O Senhor a ressuscitou. Sabe por quê? Porque ela tinha um propósito ainda para cumprir. Talvez por isso você ainda não morreu e nem eu, porque nós temos um propósito. Nós nascemos para servir e adorar a Deus. Imagina, o Senhor deixou a sua glória. Ele deixou a sua glória e Ele quis nos ensinar algo, a ser discípulas. Dorcas era uma discípula. Dorcas, ela queria agradar a Deus, ela servia a Deus. E Deus viu e entendeu que ela ainda tinha um propósito a cumprir. Como Paulo diz, né? Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Encerrei a carreira. Alguns homens de Deus que partiram e mulheres de Deus partiram porque encerraram a carreira, cumpriram o seu propósito aqui na terra e cumpriram muito bem. Nós temos exemplo, né, na nossa igreja, dentro da nossa igreja. E nós precisamos cumprir o nosso propósito. Nós fomos chamados para servir e adorar a Deus. E no versículo 23, a Bíblia fala que o seu marido é muito estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos. Como Paulo fala aqui em Tito, que o evangelho não poderia ser
envergonhado, né? Que aquelas mulheres teriam que aprender para não envergonhar, trazer vergonha para o evangelho. E aquela mulher ali, por honrar o seu marido, ela estava agradando a Deus. E a Bíblia fala que o seu marido ele era estimado entre os juízes, quando se assentava com os anciãos da terra. Você tem honrado o seu marido? Você tem honrado o seu marido? Você tem perguntado o que eu posso fazer para ser mais amiga do meu esposo? O que eu posso fazer para honrar os meus filhos e o meu marido? Que você possa entender que você nasceu para servir e adorar a Deus. Que você entenda que você precisa frutificar. Então, minha irmã, por que você parou? Por que você parou no caminho? Você acha que não tem mais serventia? Você faz a obra do seu jeito. Eu tô falando, mas eu sei que muitas mulheres fazem a obra de Deus na igreja e é necessário. Isso vem de Deus, nós precisamos servir a Deus na casa do Senhor. O Senhor, Ele quer ser adorado. Mas só que nós precisamos também servir fora. Nós precisamos ter paciência com as pessoas, paciência para ouvir. Nós precisamos servir a Deus da maneira que Ele quer. Nós não podemos escolher o que fazer. Nós não decidimos isso. Eu aprendi que o chamado nós não escolhemos, nós não podemos decidir, porque Deus, quando Ele chamou Moisés, Ele falou, vá. Foi uma ordem. Então, não pense que tudo acabou e que você pode parar por aqui, porque você tem que cumprir o seu papel. Você foi criada para servir e adorar o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e que Ele possa ter falado ao seu coração.